Em termos fiscais, a gente vai acabar o ano melhor do que começamos 2015. Agora, não dá para dizer que está melhor, tendo 70 mil desempregados, como ocorreu esse ano, tendo um PIB que até o terceiro trimestre está decrescendo 2 pontos percentuais, o país estando nessa confusão que está, ou seja, sem a população acreditar e ter expectativa de futuro positiva, sem saber como vai estar funcionando as instituições em 2015, ou seja, falta de previsibilidade total. Nós tivemos um ano muito difícil por causa disso, pela ausência de previsibilidade do que ia acontecer e ter sido e todas as previsões e todo o planejamento que foi feito em 2014 ter esbarrado nessa crise econômica sem precedentes que conjugou com a crise política também. Fazia muito tempo que não se via. Essa conjunção está sendo explosiva e fazendo muito mal para o país. O desafio é realmente oferecer serviços públicos que, dentro das estruturas que a gente tem, que eles atendam cada vez melhor, que eles possam dar resultado, que eles possam fazer com que as pessoas saibam que podem ir a um posto de saúde, que vão ser atendidos, pode demorar mais do que eles estavam acostumados, mas vão ser atendidos, que vai dar os encaminhamentos, saber que o número de homicídios vai reduzir. Isso é um desafio, a gente precisa reduzir os homicídios para o próximo ano. Para isso a gente tem que fazer políticas também preventivas, de combate às drogas, de desarmamento, para as pessoas andarem menos armadas, políticas de prevenção também para diminuirmos o número de crimes de proximidade, aqueles crimes banais que são frutos mesmo de uma perda de cabeça momentânea, mas que causa danos irreversíveis. Então são desafios aí que não são diferentes dos desafios que nós tivemos em 2015, que estão muito presentes. E o desafio maior é o Brasil voltar a crescer, voltar a funcionar. Isso vai nos dar a possibilidade de também planejar de outra forma, seguir outro caminho. E a frustração que eu sinto é não poder contar com aquilo que a gente esperava minimamente, principalmente no âmbito das despesas, das receitas. Justamente no primeiro ano do nosso governo, nós estávamos enfrentando a maior crise econômica que os estados da federação, que os municípios já enfrentaram, pelo menos nos últimos 20 anos, que a gente tem conhecimento. Eu converso com os governadores, uns iguais a mim, começaram agora, outros que já foram reeleitos, outros que já estão há um bocado de tempo, que já foram governador, voltaram, etc. E todos são unânimes em dizer que esse foi o ano mais difícil de se governar. A gente sabe que podia ter feito muito mais se a situação política, se a situação econômica tivesse com o mínimo de normalidade. E fazer mais é justamente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós temos um programa de governo bem pensado, bem embasado, que dialoga com o futuro, dialoga com a necessidade de Pernambuco e que está hoje sem poder avançar como a gente gostaria em virtude dessas frustrações. Atrapalhou os municípios, atrapalhou os estados. Nós ficamos sem resolução de muitos desafios que foram colocados à mesa ao longo desse ano e ainda estamos sem porta de saída. A situação hoje do país qual é? Um processo de impeachment aberto, que não tem ainda prazo de início nem prazo de finalização, conduzido por uma pessoa que não tem legitimidade para conduzir, ou seja, qualquer resultado que der o processo de impeachment vai ser questionado pela essa forma de condução, se essa pessoa for ela que for conduzir esse processo. Todo mundo esperando para ver o que vai acontecer, investidores, principalmente, e o Brasil parado. Nós estamos sempre nos adaptando, né? Quando eu iniciei o governo, eu já peguei uma estrutura razoavelmente enxugada por Eduardo, estruturada, com diminuição de cargos comissionados, de número de secretarias. Pernambuco hoje
Pode fazer essa pesquisa, é o estado que deve ter menos carro comissionado do Brasil. O valor desses carros comissionados aí, com certeza, é o menor do Brasil, em termos de remuneração de secretário, de diretor, de gerentes. Veja, eu vou dar equilíbrio em 2016. Eu tenho uma aliança muito grande, nós vamos dar equilíbrio sim, nós vamos apoiar quem nos ajudou. E se teve lugar que mais de uma força nos ajudou, a gente vai saber dar o equilíbrio necessário para isso também. Agora, 16, apesar de estarmos pertinho de 16, está muito longe de se começar a discutir a eleição municipal, porque o Brasil está num momento que, se não se resolver o Brasil, nós vamos ter as eleições municipais mais complicadas também no âmbito político. O Brasil precisa ser resolvido. Eu acho que esse processo de impeachment está aberto, ele é constitucional, o Supremo deve se pronunciar hoje sobre os ritos, mostrando que não tem problema nenhum em ter um processo de impeachment. Como eu digo, ele precisa ser conduzido de maneira célere e legítima. Aí é a minha grande discordância, porque se ele for finalizado independente do resultado, da forma que está sendo conduzido, ele vai ser muito questionado por quem defende e por quem não defende. E isso precisa ser resolvido antes de... Ninguém vai discutir eleição com o Brasil pegando fogo. O povo não quer nem discutir isso. O povo quer que o Brasil volte a crescer, volte a gerar emprego, volte a dar oportunidade, que os serviços públicos funcionem. E ele só vai ter condições de vislumbrar uma melhoria dos serviços públicos e uma melhoria no ambiente econômico quando resolver essa questão política. Nós vamos fechar o ano com o limite de comprometimento do pessoal em torno de 47%, talvez um pouco menos. Ainda não nos dá brecha nem espaço fiscal para dar aumento salarial. E a gente sabe que precisa contratar mais. O que nós procuramos junto com o servidor, e eu só tenho a agradecer a compreensão, foi mostrar claramente a situação. Mostrar claramente que, se nós tivéssemos avançado em qualquer tipo de reajuste, nós não estávamos pagando o 13º como pagamos ontem, nós não estaríamos pagando o salário de dezembro como nós vamos pagar. Então, nós estaríamos em situação que outros estados estão sofrendo. Eu acho que a gente tem que continuar o trabalho que iniciou. Eu acho que 2015 poderia ter sido melhor nessa área de segurança, poderíamos ter avançado mais diante do que nós fizemos. Nós começamos um ano com um aumento muito grande de violência. Janeiro e fevereiro foram os piores anos de número de homicídios em Pernambuco. Isso foi sendo reduzido. Chegamos em junho, julho, quando começou as negociações salariais, aí realmente tivemos um pouco de desequilíbrio nas ações. Isso fez com que meses de setembro e outubro foram sim, muito ruins, outubro principalmente, quando ficou aquela discussão sobre o ciclo completo, uma discussão que não cabia ser feita aqui, porque não tem governança no âmbito do Estado. Tivemos que fazer remanejamento de pessoas, mudança de equipes, até para dar um freio de arrumação do que a gente identificou que podia melhorar. O trabalho continua, esse trabalho é incansável. Nós temos as informações, nós temos as boas práticas, onde está dando certo, onde não está. A gente está buscando colocar em prática todos os planos operativos, chegar num resultado. Vamos ser incansáveis. Nós vamos conseguir reduzir o homicídio, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos conseguir reduzir. A Fundação Getúlio Vargas está finalizando o seu estudo. A gente entende que o modelo de gestão compartilhado da PPP, ele precisava ser revisto, como está sendo revisto, e chamamos a Fundação justamente para nos ajudar nesse trabalho. As condições mudaram demais da época que foi pactuado da que está hoje. A gente precisa dar funcionalidade à arena, que ela funcione cada vez melhor, mas, ao mesmo tempo, o plano de negócio dela precisa ser revisto porque as condições mudaram. Então, a FGV vai nos dar
essa luz, eu vou, com base nisso, conversar com um parceiro privado, mostrar a nova realidade, mostrar o que o Estado pode e o que o Estado entende que precisa ser feito, para a gente discutir o futuro dela. Nós temos uma superlotação muito clara no nosso sistema prisional. Isso dificulta muito o processo de ressocialização e dificulta muito mais a ressocialização quando presos perigosos estão junto de presos que não são perigosos, que têm penas, inclusive, menores e, inclusive, tem alguns provisórios. Então, precisamos ter um sistema de segurança, um presídio de segurança máxima para justamente separar o joio do trigo, para poder dar condições de administração, de gestão, de ressocialização melhores. A microcefalia, a partir do Zika, é uma doença a ser escrita, né? Então, a gente não sabe efetivamente o que essas crianças vão precisar realmente de apoio. Vamos ter que montar nossas estruturas de acordo com o que vai acontecendo. Hoje a gente está estruturando para os casos que a gente conhece de microcefalia, quais são as reações das crianças, das famílias, etc. Pode ser que a reação seja mais suave e a reação seja mais pesada. A gente vai saber ao longo desse processo. Nós vamos estruturar as redes para atender os casos que hoje estão nascendo. E temos que fazer uma ação preventiva muito forte para não termos a quantidade de crianças nascendo com microcefalia que tivemos esse ano. Então, os próximos meses são fundamentais para atuar nesse campo, que é combater mesmo o mosquito. Não temos previsão de ter vacina. Acho que a Petrobras está conduzindo de maneira errada esse processo em relação aos estaleiros, ao cancelamento de encomendas. Isso precisa ser conversado conosco. Eu não vou admitir que o governo do Pernambuco fique fora dessa mesa, fique fora dessas tratativas. Nós investimos muito na infraestrutura desse polo. Isso gera muito emprego, gera renda, isso faz bem para o país, não é apenas para Pernambuco. Nós não vamos admitir esse retrocesso e esse erro, caso o que a gente tem ouvido e noticiado esteja realmente queira ser concretizado.